Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Fernando Costa, da Creative, e hoje eu vou apresentar aqui para vocês mais uma super casa totalmente moderna. Essa residência tem 410 metros quadrados de área construída, gente. Os espaços totalmente integrados, uma arquitetura que ficou bem diferenciada. E o interessante é que tanto o projeto de arquitetura como o projeto de interiores foi executado pela nossa equipe, tá? E a parte de obra também, tá? Toda essa casa foi construída pelo nosso time da Creative Construções. O resultado ficou super bacana, casa imponente, tá? Uma das casas mais bacanas aqui do condomínio. E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai apresentá-la comigo, que é a Laís Costa, minha sócia, que vai mostrar para vocês todos esses detalhes de como foi idealizado todo esse projeto, com um carinho especial, né? E ressaltando todos os pontos para vocês ficarem por dentro de tudo. Vamos mostrar todos os detalhes, desde a fachada até os mínimos detalhes internos. Os detalhezinhos dessa casa. Acompanhe que o vídeo está super bacana. E vamos iniciar essa apresentação por essa fachada frontal super imponente. Nessa casa, gente, o mais interessante é que nos nossos projetos, nós sempre procuramos deixar a arquitetura o mais imponente possível, tá? Então vocês veem que tem uma inclinação bem considerável do nível da calçada até o patamar de entrada da casa, né? Nós temos praticamente aqui 1,5 metro de altura. Isso torna a casa ainda mais ventilada, ela ainda mais agradável e ressalta ainda mais essa arquitetura que a gente quis dar, desde o aspecto das volumetrias, né? Como vocês podem ver, nós temos aqui volumetrias na horizontal, para dar essa sensação de amplitude à casa. Brincamos sempre com essas formas na vertical, né, Laís? Para dar essa sensação de altura e ampliar ainda mais essa arquitetura. Criando patamares nessa fachada, né? Deixando a entrada mais imponente, com esses detalhes mais imponentes, como você ressaltou. A elevação da casa em relação ao passeio, isso é muito importante porque traz toda a imponência para a casa, para o imóvel. Isso sempre aliado, gente, a um paisagismo mais denso, né? Então imaginem essa arquitetura aqui sem esse paisagismo. Ela ficaria mais seca, né? Não ficaria tão humanizada como ela está agora, né? Então toda a arquitetura, todo o paisagismo, ele agrega ainda mais a arquitetura, assim como a iluminação. Então é o que nós sempre falamos, a gente gosta bem de brincar com essa ideia de cenários. A casa de dia tem um aspecto e ela de noite ela vai ter outro aspecto. Agora não estão todas as luzes acesas, tá? Mas essa casa 100% iluminada, ela se transforma em outra residência, né? Isso, Laís? Exatamente, porque até mesmo as sombras que a vegetação traz na fachada, tudo isso são elementos que na hora da concepção do projeto é pensado, né? E quando a casa não executa toda essa parte de paisagismo, às vezes não fica tão bonita, não tem toda a essência que quando a gente cria esse projeto arquitetônico. Isso, esse lote, gente, ele fica no final de uma quadra, como vocês podem ver aqui, então a casa ficou bem reservada. Aqui nós temos um acesso social também nessa lateral esquerda, tá? Na minha lateral esquerda, e o acesso de serviço na lateral direita. Nós temos 2 vagas cobertas e 2 vagas descobertas. Então esse acesso aqui, ele ficou bem integrado e bem fácil. Então num dia de festa, os convidados eles podem acessar a casa por essa lateral, né? Ela tem uma certa privacidade. E como vocês podem escutar o canto dos pássaros aqui, toda a casa ela foi orientada para a lateral, onde nós vamos ter um espaço de paisagismo maior, onde nós vamos ter um jardim, né, Laís? Então tudo isso foi pensado propositalmente para oferecer mais conforto. E toda a casa, todo esse espaço de convivência voltado para onde vai ter um maior conforto térmico, né? Onde vai ter uma melhor sensação de permanência nesses espaços. E aqui, gente, nesse acesso principal, nós temos esses patamares de entrada, que nós usamos esse quartzito, que também estamos utilizando na parte interna da casa em alguns detalhes. O importante de ressaltar, sempre utilizar materiais dessa tipologia, eles são mais resistentes para essa área externa e resistem mais ao sol, tá? Então, materiais com superfície de quartzo. E subindo aqui nesse 1,5 metro de altura, né, em degraus bem suaves, nós temos aqui uma porta de exatamente 5,80 metros, uma porta única,
tá? Que dá acesso a essa entrada principal. Um detalhe importante também, a gente locou a pele de vidro dessa entrada principal na lateral da casa, onde tivesse mais privacidade, né? Então isso acaba dando uma certa privacidade a quem está no espaço interno. E um conforto visual, porque quem está interno vê toda a área de jardim da edificação, né? Que é o que vocês vão ver exatamente nesse momento. E agora, o mais importante, nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes internos dessa residência, que ficou super bacana, gente. E trouxe toda a nossa identidade, né, Laís? Que são as integrações de todos os espaços aliados a todo o conforto da arquitetura de interiores. Exatamente. Vamos conhecer um pouquinho agora da parte interna dessa casa, que está muito linda. E agora vamos conhecer um pouco da parte interna dessa casa. Aqui, gente, logo nessa entrada principal, nós temos o pé direito duplo, né, com a porta de 5,80 m, como eu falei para vocês na parte de fora. Integração é a nossa identidade, então vocês veem que todo o espaço aqui, tanto o espaço de entrada, que é essa primeira sala, como a segunda sala, sala de jantar, é totalmente integrada com a área de lazer. Isso é algo que a gente gosta de trazer nos nossos projetos, né? E toda a parte de interiores agregada a esse design diferenciado. A Laís hoje veio aqui justamente para apresentar um pouquinho para vocês de como foi pensado, né? Nós gostamos muito de trabalhar com a parte de mobiliário solto para dar um pouco mais de leveza a cada espaço, tonalidades neutras e sempre brincando bastante com a iluminação, né, Laís? Com os cenários, para trazer ainda mais uma arquitetura interior diferenciada. Exatamente. Então, apresentando um pouquinho para vocês do que nós pensamos nessa parte de entrada da casa. Então, como o Fernando disse, uma casa toda integrada, onde os ambientes eles conversam entre si. E para isso a gente teve que criar uma conexão. E essa conexão tanto nos elementos de mobiliário como na iluminação. Então, logo que entra na casa, a gente tem um espaço de contemplação com um oratório, onde a gente deixou esse espaço mais minimalista, um espaço realmente mais contemplativo, também para o jardim. E uma primeira sala de estar, onde tem integração com a área de lazer, a área de piscina, a área de deck e jardim. E o que é bacana, né, Laís, é porque a área social da casa ela está bem distribuída e a área íntima ficou bem reservada, né? Você tem a escada de acesso ao pavimento superior aqui, que tem a sua beleza, todo o toque da pedra, do mármore com a madeira e de uma forma bem imponente, mas reservada ao mesmo tempo. Mais reservada, isso, dando toda a privacidade nessa parte mais íntima da casa e deixando essa área de convivência, de estar bem mais aberta e mais integrada, né? O bacana, essa pedra que nós usamos aqui é um quartzito, né, Laís? Me corrija se eu estiver errado. Ela é um misto. 100% dessa parte interior. Ela é um ônix com alguns pontos de quartzito, então é uma pedra bem diferenciada. Essa pedra é o Ice Blank, né? Se a pessoa precisar e quiser iluminar, ela também ilumina como um ônix. Tem seu grau de transparência. Exatamente. Né? E assim, gente, o bacana é que a gente sempre tenta aproveitar ao máximo todos os espaços. Então vocês veem que aqui toda essa parte da escada ela foi revestida em um MDF madeirado, certo? E aqui embaixo nós temos um espaço de depósito, tá? Vou abrir muito não, tem muita bagunça aqui, mas para vocês verem que o espaço é bem amplo, tá? E é 100% funcional, tá? A gente consegue ter mais esse local aqui para poder guardar detalhes, guardar itens do dia a dia da família, né? Então é isso. E continuando aqui falar sobre a escada, um item muito importante foi o guarda-corpo, que para sair um pouco do comum daquele guarda-corpo de vidro, aquele guarda-corpo pinçado, que geralmente a gente vê em todas as casas, a gente optou por trabalhar um material madeirado, para a gente conseguir ter todo esse plano num fundo mais imponente, um fundo que fosse um diferencial para essa escada. E toda a iluminação também trazendo esse destaque bem pontual, né? Como nós falamos sempre, a ideia de jogar sempre com cenários. Então aqui você vai ver que a gente tem a iluminação através desse perfil linear. Nós temos os pictures, né? Que são esses pontos que dão uma iluminação mais direcionável e dá um efeito super bacana.
Então isso traz cenários totalmente diferentes a cada espaço dessa casa, a cada espaço, cada integração que a gente quis dar aqui. E falando um pouco mais sobre a iluminação mais periférica, onde é uma iluminação que a gente vai ter a mesma eficiência, só que sem ofuscar tanto as pessoas que estão usando o ambiente, uma iluminação que vai ser mais aconchegante e que vai mostrar todos os detalhes que precisam nos elementos da casa. Um detalhe importante, Laís, que a gente também sempre ressalta nos nossos projetos é a temperatura da iluminação. Gente. Nós sempre gostamos de usar essa temperatura mais 3.000, né, Laís? 2.500. Que é uma iluminação realmente mais gostosa, mais aconchegante. E é um mito as pessoas acharem que a iluminação de 3.000 ilumina menos que a iluminação de 4.000. A temperatura, né? Porque a gente está falando sobre temperatura. Isso é mito, gente. A iluminação branca, ela ilumina tão quanto a iluminação amarela. Porque quem diz a quantidade de iluminação são os lumens que é essa fita ou esse perfil, e não a cor dela. Exatamente. Então isso, gente, traz todo um aconchego para o ambiente, né? De fato, a iluminação mais branca que vocês costumam ver em área de serviço, às vezes até mesmo a cozinha, tá? São em alguns projetos específicos. Essa casa, por exemplo, como nós temos todos os espaços bem integrados, nós trabalhamos toda a iluminação em uma temperatura só, né? Sempre brincando com essa ideia de iluminação direta e indireta, justamente para dar esse conforto maior a quem vai ser o usuário de cada ambiente, né? Aqui nós temos mais um espaço de sala de estar, de convivência, aqui já integrado com a área de jantar. Mas veja que a gente tem comunicação com todos os ambientes, todas as salas de estar têm sua comunicação e os elementos eles vão criando conexão, seja em cores, seja no material, seja no elemento, na textura, a gente vai criando a identidade dos elementos. São ambientes totalmente diferentes, mas que a gente consegue transitar entre eles e consegue ver uma identidade, consegue ver uma conexão, né? E o que é bacana, Laís, é justamente isso que a gente está sentindo agora. Olha a ventilação dessa casa. A gente sempre procura orientar a edificação, gente, de uma maneira que ela fique posicionada da forma melhor possível no terreno, né? Bem climatizada, com a área privativa, ela reservada, dando uma certa privacidade ao morador dessa residência. Então isso é muito importante. Hoje nós estamos aqui exatamente às 4 horas da tarde, tá? Então vocês veem que toda a área de lazer ela já está numa temperatura bem confortável, tá um ambiente bem agradável, né? Tem insolação, mas nada aquilo muito quente que torne esse espaço desagradável, né? Então todos os ambientes que nós chamamos de ambientes de permanência prolongada, que é sala de estar, sala de jantar, né? Área gourmet, como vocês veem ali, toda a parte de integração, elas estão orientadas para melhor posição do lote, né? Então, tudo isso para trazer mais conforto também para o usuário. Né? Isso. E aqui a gente está no espaço de jantar, uma mesa bem generosa, onde a gente tem 10 lugares super confortáveis. Aqui caberia até 12 lugares, as cadeiras são mais robustas. Então, uma família que gosta de receber, que tem bastante utilização desse espaço com um número maior de lugares. E a conexão, né, Laís? Isso aqui que é interessante. Hoje, gente, a maioria dos clientes eles procuram uma integração dos espaços, né? Isso dá uma sensação de amplitude sem igual. E a família está aqui, está recebendo bem, porque está cozinhando. Hoje em dia, cada vez mais, os espaços integrados, os espaços com conexões, eles são pedidos nos projetos, porque é isso que hoje em dia as pessoas querem, interação entre os ambientes e as pessoas que estão na casa, né? Então aqui a gente tem sala de jantar integrada com cozinha, com uma ilha bem generosa, onde a gente tem quatro espaços para refeições rápidas. Essa ilha aqui, Laís, qual a altura ideal de uma ilha dessa? Essa ilha, como tem o cooktop, essa ilha a gente trabalhou na altura de 90 centímetros, tá? Então, quando a gente tem cooktop, tem que estar nessa altura limite de 90 centímetros. Para cada vez mais confortável para quem vai manusear cada tipo de alimento. E aqui a gente trabalhou as banquetas, umas banquetas intermediárias. O tamanho dela nem é de cadeira, nem é de banqueta, porque para a banqueta a gente teria que ter ela com 1 metro, tá? Então ela é uma intermediária. E aqui a gente tem como
é um quartzito ônix que a gente utilizou, né, o Ice Blank. Ele é mais para ônix do que quartzito, então a dureza dele é muito resistente, por isso que a gente pode utilizar também na área de cozinha. Em relação à mancha também, super resistente, super resistente quartzo na superfície dele. Super resistente, não precisa se preocupar com gordura, pode cair vinho, pode cair refrigerante, que não tem problema de manchar pela dureza da pedra. E o bacana, gente, em relação à funcionalidade desse espaço, é que cozinhas integradas, geralmente a pessoa precisa estar em contato, em conexão com quem está na área de lazer, com quem está na parte da sala de jantar, deck. E esse ambiente nos proporciona isso, tá? Proporciona você estar aqui cozinhando, estar preparando, frente a pessoas, a amigos, a familiares, também conectado com toda a área de lazer, onde você tem toda essa visibilidade do fundo do lodge, né? Então isso é muito bacana, porque você tem tanto o apoio do cooktop, como você tem uma cuba aqui para lavagem rápida, né? E toda a bagunça da cozinha, ela vem aqui para essa cuba esculpida. Exatamente. Então, também outro ponto que é um pouquinho fora da caixa. Nessa bancada em específico, a Laís optou por fazer a cuba esculpida. Vocês veem que ela está rebaixada aqui justamente para criar a lâmina d'água nesse espaço. Isso. Aqui a gente tem a área molhada, onde a gente posicionou todos os utensílios, né, necessários. A cuba esculpida, porque a cuba esculpida, a gente consegue ter uma profundidade maior, uma largura maior e fica mais confortável, tá? Alguns materiais a gente consegue fazer cuba esculpida, outros não. Aqui a gente tem a calha úmida, o antigo escorredor, que muitas pessoas ainda conhecem, mas ele fica todo embutidozinho. Aqui é um acessório que a gente tem para a esponja não ficar aparente, a lixeira e um dispenserzinho de água, tá? Então, temos também bem interessante para não ter aquele monte de tomadas, né? A gente tem muita, às vezes a gente coloca muita tomada, a gente tem as torres. Então, a gente criou essas torres para as tomadas, que fica fechadinho quando precisa utilizar, abre. Tem em pontos bem estratégicos, né? A gente tem ali, tem nesse outro ponto aqui, que é na área seca da bancada. E temos na ilha. Aqui, na parte da ilha, nesse balcão principal, né? Ela tá escondidinha aqui pelo vaso, mas dá para ver, né? Então, tudo isso, gente, são ferramentas que vão otimizar ainda mais o uso desse espaço, né? E lembrem-se, a funcionalidade é primordial para a gente, né? Tanto a funcionalidade como a parte de iluminação. Isso. Então a iluminação, eu sempre digo para a Laís, ela é 70% do projeto. Não adianta nós termos um projeto de interiores incrível e não ter uma iluminação adequada para aquilo. Então vocês veem que o perfil LED ele faz toda essa iluminação auxiliar e cênica desse espaço, assim como em toda a casa. Exatamente. E além de uma iluminação cênica, ele ajuda a estar aqui no preparo e não ter sombra, né, nas costas da gente, criar essa sombra onde está sendo preparado, tá? É interessante também, pessoal, que hoje nós usamos bastante esse tipo de iluminação que vocês estão vendo aqui. A princípio ela parece uma santa, feita no próprio gesso, mas ela é um perfil line-up de quantos centímetros, Laís? 8 centímetros, vamos considerar 8 centímetros, 8 porque centímetros tem ele duplo e tem ele simples. Nas áreas que a gente precisa de maior iluminação, a gente usa ele duplo. Cozinha, sala, a gente usa duplo porque eu tenho fita para os dois lados. Em ambientes de quarto, a gente já pode vir para ele menorzinho, de uma fita, que aí já cairia para 4 centímetros. Então fica um rasgo super discreto, com uma iluminação que não fica direcionada para o olhar, né? Fica uma iluminação mais indireta. E o mais interessante disso, gente, vale a pena pontuar esses materiais porque o acabamento fica perfeito, né? A sanca você não consegue amassar, lixar pela parte interna. Então a luz acaba não refletindo tanto para o exterior. Esse perfil não, por ele já ter um acabamento pré-fabricado, tudo isso já oferece um grau de iluminação muito melhor do que uma sanca de gesso, né, Laís? Você não consegue ver sombras de todo esse espaço linear. A fita vai estar toda posicionada retinha, sem nenhum defeito, sem nenhuma ondulação. Exatamente. E aqui, né, Laís, a gente tem a dispensa lá naquele espaço. Isso, aqui a gente tem um móvel mais funcional, onde colocamos cristaleira, um espaço de móvel de água e uns itens para o dia a dia da família. E aqui do lado a gente tem a área de dispensa da casa,
onde ficou um espaço... Dispensa e louçaria. E louçaria, a gente criou um ponto para louçaria e outra área para dispensa, que foi também um espaço bem generoso. Eles optaram por deixar um espaço mais generoso para essa funcionalidade. Detalhe importante dessa casa, que a gente também já usou todos os interruptores com Wi-Fi, então a casa toda inteligente. Todas integrada com a Alexa. Então Isso. o interruptor, ele é touch, ó. Basta dar um toque bem rápido, ele responde, tá? E isso favorece a ser uma automação bem prática, gente. Né? Toda a área social ela é automatizada, então facilita muito o dia a dia também do casal. Exatamente. Né? E aqui, uma das áreas prediletas de todos, né? A gente tem a área do fundo da casa, área gourmet, tá? Que também faz parte de toda essa integração. Então são ambientes, é uma casa bem linear, tá? Que a gente quis dar essa sensação de humanização com o verde, de trazer todos esses elementos de uma forma que eles se conectassem, né? O deck por si só, ele já tem uma tonalidade um pouco mais escura, né? Para dar esse contraste em relação aos outros ambientes, né, Laís? Exatamente. Aqui a gente já trabalhou materiais mais escuros, então a gente tem uma bancada e o revestimento da churrasqueira todo no Black Stuart. Isso é um quartzito também com rajas de ônix, então se quisesse iluminar, todas essas partes mais clarinhas são ônix, você conseguiria iluminá-los. Então ele consegue ser 100% iluminado nesses espaços brancos, né? Ele consegue. E aqui também nós utilizamos, a bancada era preta, nós também utilizamos a torre, só que sendo no preto, né? E não poluímos esse frontão. Quando a gente usa a torre, a gente não polui, né? De forma nenhuma esse frontão de pedra, deixa a pedra mais imponente, a raja sendo mais marcada. E nem fragiliza a pedra, material, né, gente? Porque, vamos lá, um material desse aplicado, ele já tem um certo peso. Então, para você trazer e aplicar aqui com as aberturas de tomadas, isso torna esse material ainda mais frágil, né? Exatamente. Então, essa é uma ideia bacana, porque dá funcionalidade ao espaço, você mantém as tomadas protegidas também, até em relação à criança. E outro ponto importante é esse material, que aqui o acabamento dele foi escovado, né, Laís? Exatamente. Então, é um material escovado, você não vê brilho nele, o que destaca ainda mais a beleza desses veios da pedra. Exatamente. Né? E essa textura, né? Ele é todo texturizado e esse brilho dele é do próprio material, não é o polimento da pedra. Tá? Aqui a gente já trabalhou também móveis na tonalidade um pouquinho mais escura, trazendo todo esse intimismo a esse ambiente, né? Que tem uma entrada de luz maior, né? Então, tudo isso a gente tem que interligar esses pontos, pessoal, até mesmo para deixar essa área mais confortável e mais agradável possível. E um dia de muito sol, um ambiente claro na área externa, ele acaba ofuscando e encandeando muito o usuário desse ambiente. Então, aqui vocês veem que é um ambiente bem agradável, bem ventilado também, com conexão com todos esses outros espaços da casa, e trouxemos também a mesma ideia de iluminação do que a gente tem lá dentro, aqui para fora também, né, Laís? Perfil, os pointers. Exatamente. A gente criou a identidade, os elementos eles vão sendo os mesmos elementos sendo aplicados de formas diferentes. Aqui a gente vai ter o perfil line-up mesclado com o perfil linear de fachada, né? A gente já tem essas duas iluminações. E os pontuais, onde a gente tem essa iluminação mais direcionável. Né? E aqui, gente, nós temos, por se tratar de uma casa final de quadra, uma casa, bem dizer, de esquina, né? Ela agrega toda essa outra área que se torna privativa a esse espaço. Né? Então, você tem uma área de paisagismo bem mais ampla, bem mais agradável, né? A certa privacidade de você não ter vizinho nessa lateral, né? Torna isso ainda melhor. Né? O espaço de piscina sempre a cereja do bolo, né, Laís? Ele no centro de toda a edificação, de uma forma que vocês tenham toda a parte das suítes aqui orientadas para essa lateral, que é a lateral mais agradável desse espaço. Né? E que todos os ambientes, vocês notarem, todos os ambientes da casa, eles se integram e se voltam para essa área de lazer. Isso tanto na parte
térrea como na parte superior, a maioria dos ambientes todos em volta desse espaço de convivência, né? Aqui nessa varanda principal, gente, nós temos suíte master aqui no fundo, tá? Mais orientada nessa parte do fundo. Temos mais 2 suítes aqui, mais uma suíte orientada para a frente da casa, escritório, home cinema, banheiros com hidro. Então a casa ficou sensacional. A funcionalidade dela nem se fala, ficou sem igual, os espaços muito bem aproveitados, né? Então isso traz vários pontos positivos a esse imóvel, né? E outro detalhe importante, Laís, que isso aqui a gente precisa mostrar, que nós estamos usando bastante hoje, é o revestimento da piscina. Exatamente. É tendência, né? A gente vem das últimas Casa Cor, toda a tendência de mudar o revestimento, de não ser mais aquele revestimento pastilhado, voltar a um revestimento maior para a área de piscina. E aqui a gente já aplicou essa nova tendência. Então, um revestimento já mais amplo, um revestimento não pastilhado. E aqui a piscina é porque ela está com produto, né? Ainda não está tão clarinha, mas essa piscina, ela fica 100% água translúcida, né? Do revestimento clarinho, então fica bem clara, bem límpida, bem convidativa. E a ideia é justamente isso, né? A gente dá um destaque em relação à piscina, em relação à área verde. Né? Hoje é muito utilizado os revestimentos de JAL, né? Os revestimentos da própria Eliane, que você tem, que simulam também a pedra JAL, que eles trazem essa tonalidade mais verde, mais esverdeada à água, né? Então, quando a gente tem muito paisagismo, quando o paisagismo é denso, hoje em dia a gente também utiliza esse artifício de deixar a tonalidade da água um pouco mais azul para dar esse destaque em relação a vegetação. Toda essa vegetação, né? E aí, vamos olhar a parte de cima agora? Vamos conhecer um pouquinho da parte íntima dessa casa. Vamos lá então. Mostrando aqui para vocês um pouquinho do guarda-corpo. Eu já tinha mostrado e falado lá na sala e subi na escada, dando detalhe desse guarda-corpo todo no madeirado, onde a gente vai ter uma maior privacidade, quem está subindo na escada, e também uma maior imponência para esse elemento. E assim que a gente sobe, esse espaço a gente trouxe o vidro incolor, onde eu consigo ter toda a integração visual com a área do pé direito duplo e a sala de entrada e o espaço de oração. E eu vou mostrar para vocês agora a primeira suíte, que é a suíte de hóspedes. Ela é voltada para a frente da casa, então é uma suíte poente, por isso nós trabalhamos bem essa distância na varanda, né? Uma varanda bem mais generosa, para amenizar um pouco da questão do calor. E aqui é uma suíte onde a gente tem espaço para uma cama de casal queen, mais o espaço de outra cama solteirão. E aqui nós temos closet e banheiro. E aqui, gente, como nós falamos da funcionalidade dessa casa, que todo espaço está muito bem aproveitado, cada cantinho, né, Laís? Cada cantinho foi aproveitado de forma que ficasse 100% funcional. 100% funcional. Então aqui, gente, nós temos uma rouparia. Toda a roupa de cama da casa ela é guardada nesse espaço fechado, bem reservado, né? Aqui, Laís, é a sala de TV, né? Então a gente tem uma sala de TV também que comporta bem a família. A gente tem um sofá que cabe, um sofá retrátil, onde ele vira quase uma cama e cabem 6 pessoas, tranquilo. E aqui toda a área funcional para os equipamentos, para jogos de tabuleiro. Realmente um espaço que ficou bem aproveitado e bem aconchegante para a família curtir momentos juntos. Ela tá saindo aí, eu já tô aqui explorando toda a outra casa, viu, gente? Esse quarto aqui ficou sensacional, gente. A paleta de cores que você usou aqui, Laís, ficou sem igual. Entra um pouquinho aqui para você explicar aqui qual foi a ideia geral. É o quarto da filha, né? Então tem toda a identidade dela aqui nesse espaço. Toda a personalidade da dona do quarto, né? Então, uma adolescente que gosta muito de leitura, então todo o quarto saiu de um instante, né? Tinha que ter esse espaço para os livros, para as medalhas, para os adornos. E a paleta de cores, uma paleta de cores bem suave, mais marcada, né? A gente tem um verde que traz essa leveza, traz uma paz, mas da mesma forma que marca e deixa bem personalizado, né? Os quadros que foi escolha da própria dona do quarto, né? E a iluminação, veja que é uma iluminação gostosa, uma iluminação que não lhe ofusca, convidativa, né? Quarto. Você vê que aqui tá desligada a iluminação geral do quarto, que é através desse perfil LED.
Que é um perfil LED RGB, então a gente consegue ter todas as cores nesse perfil. E toda a luz indireta agora aqui no quarto dá essa tranquilidade, passa justamente essa sensação que a gente queria, né? Exatamente. Aqui nós temos uma bancada tanto de estudos como penteadeira, então o espelho bem generoso, já viemos com esse formato mais curvo, mais sinuoso, né? Mais elegante. Detalhe de iluminação. E aqui nós temos 2 amplas gavetas para guardar acessórios, a parte de livros, né? E o bacana, gente, é que toda essa área de quarto, ela tem praticamente 13 metros quadrados, 6 a 14 metros quadrados, né, Laís? Só de área para suíte, né? Porque aqui nesse espaço aqui nós temos o closet integrado total com essa área de banheiro. A Laís vai mostrar para vocês todos esses pontos que estão bem interessantes aqui desse espaço. E o closet é um closet bem funcional, onde a gente dividiu, setorizou, né? Espaço de gavetas. E o detalhe que a gente faz gavetas com alturas diferentes, para que seja funcional, né? Cada elemento guardado tem a sua funcionalidade. Prateleiras, toda a área de cabide. E aqui do lado a gente tem a área de sapateira, gavetas para acessórios, cinto, meias, já nessa posição. E mais prateleiras para bolsas. E integrado com o espaço de closet, a gente também optou por não ter porta, deixar esse espaço integrado, a gente vem para o banheiro. Os banheiros dessa casa, todos nós seguimos no mesmo material, na verdade essa casa toda a gente seguiu o mesmo material, o Ice Blank, né, esse Onyx. Também trouxemos para os banheiros com a cuba esculpida. Aqui optamos por armário superior com abertura por baixo. Espelho na frente do armário e uma estantezinha lateral com prateleiras em vidro. Detalhe importante nesse projeto que, fugindo daquela coisa comum de nicho que a gente tem que quebrar internamente a área de banho, a gente criou esse espaço de shampuzeira, onde a gente tem toda essa área para poder posicionar os shampoos, e aqui a gente já tem a área de colocar a toalha. Então a pessoa saiu aqui do banho, não precisa molhar nada, já está aqui do lado, já pega e não corre o risco de molhar a toalha, né? Então, diferente de criar aquele nicho onde a gente vai ter a funcionalidade só para armazenamento dos produtos de higiene pessoal. E aqui, Laís, a ideia de deixar o corredor sempre com a sensação que ele é menor, né? Que ele não é tão amplo. Então, essa iluminação linear, ela conduz, né, a pessoa desde lá o início até o final do corredor, junto a essa iluminação com esses balizadores. Então, esse ar todo agradável a esse ambiente, né, onde a gente vai ter já aqui nessa parte final o escritório, é um ambiente super confortável, também bem reservado. Geralmente, pessoal, nós colocamos o escritório no pavimento superior só quando ele é algo mais reservado à família, tá? Quando de repente o casal ele opta por receber clientes em casa, faz um trabalho mais de atendimento, esse espaço ele vai para o pavimento térreo para facilitar esse acesso e evitar que essa pessoa ela transite pela área íntima da casa, né, Laís? Isso mesmo. Então, como é um escritório para a família só usar, não tem um atendimento a público, ele ficou na área íntima da casa. Por mais que seja um escritório que tenha a interlocução, mas não recebe ninguém de fora, é só realmente alguém que já faz parte da família. Então a gente trabalhou bastante espaço de armazenamento, bem à mão de quem está trabalhando, né? A gente tem os espaços de gavetas, portas, prateleiras para livros e em cima a parte de documentação. Aqui a gente trabalhou também a iluminação. Todos os ambientes seguem com os detalhes de iluminação bem trabalhados, valorizando cada detalhe, cada ambiente. E o quarto do filho mais novo não poderia faltar, sempre mais próximo à suíte master. Exatamente. Né, todo aquele cuidado, vocês veem aqui que é um quarto bem colorido, já com muito brinquedo, né? E o quarto ele tem a mesma paginação do quarto anterior da filha, exatamente o mesmo tamanho do quarto, mesmo tamanho de banheiro, varanda, tudo isso para a gente ter uma planta bem funcional, né, Laís? Bem aproveitada. Só mudando, de fato, o mobiliário para trazer a identidade de cada usuário. A essência, né? Cada ambiente segue uma essência, segue uma personalidade, uma demanda. São idades diferentes, então aqui a gente vê um quarto mais lúdico, um quarto mais colorido, mas deixando também tudo muito à mão da criança. É muito importante quando é criança que a gente deixe
muitos brinquedos à mão, então veja que a gente tem muitos espaços onde a criança pode pegar o brinquedo, pode ter esse acesso. Deixamos também a área de livros bem à mão da criança e o que é bacana família. aqui desse projeto em específico é que ele vai crescendo e você não precisa fazer grandes reformas nesse espaço para deixar o quarto um pouco mais adulto. Exatamente, né? para atender essa nova fase, né? Porque Exato. criança, bebê, criança, adolescente vai passando por fases. Então aqui a gente mudando os elementos, que hoje a decoração do quarto é muito os próprios brinquedos, você mudando as cores, dando um detalhezinho, não precisa ter uma reforma para atender uma criança maior, um adolescente ou até mesmo um quarto de adulto, né? Exatamente. Então, temos a bancada também aqui, por mais que agora ainda seja aquela bancadinha pequena, a gente já optou por deixar a bancada, né, e espaço para guardar a parte de livros, né, O escolar. material escolar. Isso. E aqui vamos conhecer a suíte principal, gente. Também a segunda cereja do bolo depois da piscina, né, Laís? Depois de toda a área gourmet, da área de estar, gente, a gente sempre capricha bem nesse espaço, tá? Um detalhe muito importante que nós sempre ressaltamos nos nossos projetos, que é a altura do vão aqui da esquadria, tá? Então, em algumas casas, nós utilizamos a esquadria de piso a teto, tá? No caso aqui, ela tem 2,80, é isso, Laís? 2,80, porque aqui a gente tem uma casa com o pé direito de 3,20. 3,20. E assim, na maioria dos casos, gente, também quando nós temos um pé direito de 3 metros, a gente costuma levar isso até lá em cima, né? Exatamente. Vai muito do perfil de cada cliente, óbvio que tem um custo agregado maior, uma esquadria ampla como essa, ela foge do padrão, mas ela dá todo esse vão de iluminação e essa integração que a gente precisa, que a gente quer nesse ambiente. Então torna um ambiente muito mais agradável e muito mais amplo. Um ambiente iluminado, um ambiente que tem vida, né? Não fica enclausurado. Então as esquadrias mais altas, elas trazem essa sensação. E aqui foi uma suíte muito ampla, veja que os espaços, eles são bem generosos. A gente tem uma cama king, espaços de mesas de cabeceira também bem grandes para atender o casal e um espaço de leitura, de descanso com a área de poltrona. O bacana é que sempre criou essa conexão de materiais por toda a casa, né? O mesmo madeirado que você está usando aqui é o mesmo que foi utilizado na escada, né? A mesma pedra que nós estamos usando aqui nesse painel, também com o mesmo acabamento escovado, é o mesmo que foi utilizado lá na área gourmet. Então nós criamos essas conexões em todos esses espaços para deixar essa casa com identidade ainda única, né? Exatamente. São pequenos detalhes que no todo geram essa sensação de unidade, né? A gente tem ambientes diferentes, a gente tem iluminações diferentes, mas todos os elementos eles se conectam, né? E isso é a identidade dessa casa com esses elementos que a gente aplicou. Aqui do lado nós vamos ter a área de closet, então o closet integrado, como nos outros ambientes, ao banheiro. E aqui nós temos o lado senhora e o lado senhor. E no centro nós temos uma ilha onde tem à disposição de toda a bateria de gavetas. Para quem sempre ama espaço de ilha, gente, muito importante relembrar o espaço de circulação dentro do closet, né, Laís? Exatamente. A gente precisa deixar um espaço mínimo aqui, tá, de circulação confortável para a gente ter essa ilha central. E para ter também um espaço de abertura confortável nesse espaço, né? Exatamente. Lembrando que é um casal, né? Embora a predominância aqui seja roupa feminina, mas... Como 100%, né, das casas. Mas, assim, a gente sempre tem que deixar um ambiente dimensionado de forma que ele consiga atender confortavelmente ao casal. Ao casal, né? isso. E ao fundo nós temos a bateria de prateleiras, né, para sapateiro e o espaço de prateleiras para bolsa. Também nesse ambiente a gente integrou uma bancadazinha de penteadeira, então não era necessidade, a gente colocou um apoio, né, de penteadeira. Integrado ao espaço de closet, como nos outros ambientes, a gente tem a área de banheiro. E aí o Fernando vai apresentar. Banheiro aqui, gente, espaço também bem integrado. Vocês veem aqui que a área de chuveiro, ela é uma área aberta. Nós colocamos esse vidro aqui para evitar que esse espaço mole quando a pessoa está tomando banho, tá? Mas essa área de banho é um pouco mais rebaixada em relação a essa área seca.
né, uma hidro aqui para 2 pessoas, tornando esse espaço mais agradável ainda. A ideia é sempre da calha, né, Laís, para botar shampoo, né, a prateleira na própria pedra, sempre trazendo essa leveza desses acabamentos, ó, a questão da toalha. E a funcionalidade, né? Você ter tudo à mão, né, tudo sempre à mão. Essa casa nós utilizamos bem essa pedra, né, tonalidades mais claras, sempre com cubas esculpidas, né? Isso. Bacana desse espaço aqui, esse rebaixo, né? Que você pontuou aqui, que dá mais extensão ainda essa curva. Amplia, integra e ao mesmo tempo deixa bem divididos os espaços, né? Cada um com seu espaço. E o mobiliário também fez isso, teve essa função de deixar integrado, mas ao mesmo tempo cada um com seu espaço, definido. Bem individualizado, né? Exatamente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem se identificou com esse vídeo, curte aqui e compartilha com todos os seus amigos. É um conteúdo que nós estamos cada vez mais querendo trazer aqui para o nosso canal, né, Laís? Exatamente. Mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho, mostrar as novidades, mostrar tudo diferente, tudo de bonito que a gente tem. Exato. E detalhe, não só a parte visual, mas explicar um pouquinho para vocês também da parte técnica e concepção de projetos. A gente acredita que isso também agrega muito valor. Faz toda a diferença, né? Funcionalidade, beleza, andam em conjunto. É isso. Muito obrigado e até o próximo. Até o próximo.